uma gigantesca pintora, herdeira, discípula da linhagem de Caravaggio, e também uma feminista avant la lettre, que deixou um feminismo, né, antes mesmo do feminismo como movimento estar consolidado como a gente entende hoje, ali nas suas obras. Vamos falar de Artemisia Gentileschi depois da vinheta. Oi, sou Amanda aqui no Arte para Você e vamos falar um pouquinho sobre 4 obras bastante feministas, muito políticas, de Artemisia Gentileschi. Eu já falei aqui sobre ela. A Artemisia é uma das pintoras mais importantes de todos os tempos. Em alguns dos meus vídeos sobre pintoras mulheres eu falo sobre ela, ela aparece. E sempre que se faz algum tipo de retrospectiva, ou sempre que se fala alguma coisa sobre pintoras mulheres, ela é uma que aparece, ela é sempre citada, é sempre lembrada, com razão, inclusive porque a sua biografia acaba se misturando com a sua obra, e a sua biografia é uma biografia que causou, assim, inclusive pessoa de crimes sexuais, de crimes contra a mulher. O seu pai também era um pintor, o seu pai era um discípulo do Caravaggio, e ela então faz parte de uma linhagem de discípulos de Caravaggio, começou a pintar com o seu pai, e ela foi vítima, né, de um crime bastante violento, né, de um abuso. Eu não posso dizer a palavra aqui porque o YouTube corta o vídeo, mas né, talvez, né, o pior crime que pode ser cometido contra uma mulher. E já naquela época, inclusive com o apoio do seu pai, ela levou o caso aos tribunais da época. O processo demorou bastante, levou um bom tempo, ela sofreu todo tipo de questionamento para provar que estava falando a verdade. Ela venceu o processo, então, na verdade, o dela foi um dos primeiros, talvez até o primeiro caso registrado de alguém que levou um caso desse a um tribunal público, né, em que um crime desse não foi resolvido na esfera privada, ou que, né, não, que houve todo um processo na justiça pública, na esfera criminal, ou seja, claro que o judiciário na época não era como é o nosso, né, a organização é bem diferente, mas foi um dos primeiros processos no qual um caso desse foi levado pela própria vítima à justiça comum, e acabou que ela saiu como vencedora, né, digamos assim, do caso. O seu pai esteve com ela e ajudou durante todo o processo. Então, esse fato da biografia dela acaba também sendo muito lembrado, às vezes até mais lembrado do que a obra, o que não é uma coisa justa, porque claro que tem a importância jurídica, né, do que ela fez, a importância humana, né, existencial, tudo, mas a sua obra também tem um valor enorme por si mesma, e ela é uma das grandes artistas, mulheres, que é lembrada até hoje, uma das grandes artistas, né, uma das grandes artistas ali da linhagem do Caravaggio, uma artista muito, muito talentosa, muito técnica, né, muito importante em si mesma. Ano passado, quando eu fui à Califórnia, no Getty Center, você tem inclusive um quadro dela e um do pai dela lado a lado, então você consegue ver um quadro do pai e um da filha ali juntinhos. Mas aqui vamos falar sobre 4, no qual toda essa questão de direitos femininos e questões, né, de igualdade na sociedade aparecem de forma mais ou menos explícitas. Então, vou pedir só, antes de entrar na questão dos quadros, que vocês deixem o like e assinem o canal, só para ajudar o vídeo a chegar a mais pessoas. E então, tendo isso sido feito, vamos falar aqui sobre 4 obras da Artemisia Gentileschi. E a Artemisia Gentileschi, conhecida como a Rainha do Barroco, nasceu em 8 de julho de 1593 em Roma, na Itália, numa época em que Roma significava grandeza, riqueza, exuberância emocional e vitalidade. E ela era filha, como eu disse, né, do pintor Orazio Gentileschi, e foi a primeira mulher a ser aceita na Academia Florentina de Arte e Desenho. E a sua época, é claro, que tinha questões, né, de desigualdade de gênero, violência sexual, questões relacionadas à fertilidade ou infertilidade, a questão da posição da mulher na sociedade e, né, questões que perpassam aí a história, né, não apenas do Ocidente, mas muito do Ocidente, né, e tal. E ela foi uma artista que começou a treinar com o seu pai e se tornou uma das maiores artistas da era barroca. E sendo uma artista tão importante, tão ativa, a Artemisia retratava essas questões de gênero de um ponto de vista feminino e também feminista. Como eu disse, né, ela foi vítima de um
crime sexual que foi cometido pelo seu professor de arte, que era um amigo, entre muitas aspas, né, do pai dela, colega Agostino Tassi, em 1612. E é claro que ela usou também a sua arte para trabalhar, né, e significar o trauma do que ela tinha passado, muito jovem, acho que ela tinha 18 anos, e ela acabou, ela retratava sempre mulheres muito fortes que estavam lidando também com traumas ou com, né, temas de abusos ou com processo de vitimização, mas também mulheres que tinham, né, muita honra e muita força e muito protagonismo e muita centralidade de ação, né? Não eram nunca mulheres passivas ou que eram apenas restritas aos seus papéis de vítima. Então a gente vai falar aqui de 4 obras que demonstram isso no seu trabalho. A primeira é Susana e os Idosos, ou Susana e os Velhos, né? Susana and the Elders, de 1610. E é um dos seus primeiros trabalhos, e ela já escancara a força dos seus personagens femininos. E na história bíblica, a Susana está sendo espionada por 2 homens velhos enquanto ela toma banho. E eles pedem favores, né, íntimos a ela e dizem que se ela não ceder, eles vão destruir a sua reputação. Ela resiste a eles e protege a sua castidade, mesmo que eles destruam a sua reputação. Apesar do seu tema, né, moralmente instrutivo, a história de Susana e os Velhos apresentava, né, uma oportunidade de voyeurismo para, aqui, com apenas 18 anos, a Artemisia usou a Susana para tomar de volta a sua agência. Em sua pintura, a Susana está, né, com o corpo meio torcido de forma desconfortável num banco de pedra, se afastando do olhar daqueles 2 velhos por cima dela. A sua cabeça está dobrada fora de um eixo, os seus braços estão levantados em resistência e o seu rosto tem uma expressão até de mais do que de desconforto, de repulsa, né? E esse desconforto é muito acentuado. O fato dela estar nua, porque ela estava tomando banho, mostra a sua vulnerabilidade, ao invés de mostrar a sua nudez como algo sensual ou que acentue a beleza feminina. O foco não está, né, nos homens em si, mas está na resistência e no desconforto, até no nojo que ela está sentindo desses homens, que inclusive a gente vê que o corpo dela, né, muito branco e o tecido branco que ela tem por cima dela contrastam com as cores mais fortes, mais terrosas e mais escuras que os 2 homens usam. E isso não é à toa, né? As cores contrastantes têm valor simbólico, né? Ela está de branco, né? Ela tem um tecido branco sobre ela, que né, o branco é a cor, né, da pureza, né, da inocência, enquanto os homens estão né, de cores mais escuras, um com uma cor de terra e um outro com um vermelho terroso, né, que óbvio que significaria sangue e a perda daquela inocência. Mas uma coisa interessante que ela botou é que um dos homens realmente é bem mais velho, mas o outro, que a gente não vê tão bem o rosto, parece mais jovem, parece até mais bonito, mais charmoso. Mas ainda assim, a Susana, que no caso resiste não apenas ao mais velho, né, que está assim mais ostensivo em cima dela, mas ela resiste também ao mais jovem, o que significa a sua capacidade de resistir à tentação, mostrando também a sua força de vontade, a sua capacidade de resistência. A segunda é muito famosa, não apenas porque talvez seja a mais famosa dela, mas também porque é uma história que já foi pintada 300 vezes, que é Judite decapitando Holofernes, né, e de 1620. Como eu disse, essa história foi pintada não apenas por ela, foi pintada por vários outros artistas. E na Bíblia, a Judite era uma viúva judia que encerrou o cerco sobre Israel ao matar o tirano Holofernes, e ela o matou o enganando, né? Ela usou as suas qualidades femininas, seu poder de sedução, para seduzi-lo e depois cortar fora a sua cabeça quando ele estava bêbado. E apesar do seu ato de muita coragem e bravura, a Judite da Bíblia acabou se tornando quase um símbolo, né, do estereótipo da femme fatale, né, da mulher fatal. E muitos acham que esse tipo de estereótipo e essa erotização da figura
heróica da Judite era uma forma de tentar neutralizar a sua agência mediante aos homens com poder político. E uma das pessoas que também pintou essa mesma cena foi o Caravaggio, e a Artemisia, que claramente, né, também se inspira na versão do Caravaggio dessa mesma história, mas ela modifica um pouco para mostrar a força da Judite, né? Ela bota o foco totalmente na Judite e na mulher ao lado dela que a está ajudando, né? Que era uma enfermeira, uma ama. E na sua pintura, a Judite corta a cabeça de Holofordes com a sua espada, e a gente vê muito sangue escorrendo, né, do pescoço, enquanto a sua ajudante, né, a sua enfermeira, a sua ama, Abra, segura o corpo dele. Se a gente reparar no rosto das duas Judites, a Judite do Caravaggio, ela tem uma expressão assim um pouco mais de... ela tá um pouco angustiada, ela tá assim mais incomodada, mais nervosa, mais insegura, mais enojada com o que ela está fazendo. E a da Artemisia não, ela tá assim muito mais determinada, ela tá com uma expressão muito mais forte, muito mais confiante, ela tá assim muito mais bem resolvida, né, com o que ela, muito mais feroz, né, com o que ela está fazendo. Mas ainda assim, é claro que ela é muito curvilínea, né, a Judite da Artemisia, e a pele dela branca, né, também ilumina a pintura escura, mas a pele dela ilumina, ela traz os nossos olhos para a pele dela, por causa, né, é um branco quase translúcido, e é claro que ela não deixa de ter, assim, um quê de... a gente lembra que ela era uma figura sedutora, né, e as gotas de sangue explodem por toda a pintura, trazendo esses pontos, né, de cor que também distraem os nossos olhos, né? Ela usa o sangue para direcionar o nosso olhar para onde a gente quer ir. Essa é uma pintura para onde ela quer que a gente olhe, né? E é uma pintura que tem muita textura, né? Tem sangue no pescoço, tem sangue no vestido, tem sangue na cama, tem sangue no lençol, tem sangue em tudo quanto é lugar. E mostra duas mulheres muito fortes que estão tomando, né, o poder literal, figurativo e físico sobre um homem, né, perdido, um homem que tem uma aparência inclusive fraca, ele parece até meio magrelo, enquanto elas duas exalam o que a gente chamaria de uma força masculina, né? E é possível, inclusive, muita gente entende que ela teria usado essa pintura como uma forma de justiça poética sobre a violência que ela sofreu. Porém, há quem acha que não é tão simples assim, porque essa pintura também tem um quê de... ela flerta com uma amoralidade, não com uma imoralidade, com uma amoralidade, porque as duas mulheres não parecem ter um mínimo de remorso, de dor, né, de qualquer tipo de incômodo com o que elas estão fazendo. Elas parecem quase que estar, né, gostando, digamos assim. Ainda assim, muita gente entende que seria, né, uma metáfora de uma vingança feminina sobre a opressão social que as mulheres sofriam e sofrem, enfim. A terceira é a Lucrécia, de 1621, e a Lucrécia mítica também é um pouquinho diferente da Susana. A Lucrécia era uma esposa romana muito virtuosa, cuja beleza causava, né, um certo alvoroço entre os nobres etruscos. Um deles, o Sextus Tarquinius, que ameaçou matá-la se ela não cedesse a ele. Quando ela recusou, ele ameaçou desgraçar a sua honra ao matá-la e colocar o seu corpo na cama ao lado de um escravo nu para provar o seu suposto adultério para a todo mundo. A Lucrécia, então, acabou tendo que ceder à chantagem, né, dos Sextus Tarquinius na ausência do seu marido. E apesar de que ela não tinha culpa e de que ela foi perdoada, ela escolheu o suicídio, porque nenhuma mulher deveria usar o seu exemplo como desculpa para as suas próprias ações, e nenhuma mulher deveria passar a vergonha que ela passou. Então ela colocou uma faca no seu próprio peito como sacrifício. A Artemisia mostra a Lucrécia no pé da sua cama, no espaço escuro do seu quarto, né, digamos assim. Os seus ombros nus e os seus
seios, mais uma vez, são brancos, né, iluminando todo o ambiente, ou seja, o único foco de luz, de claridade na pintura toda é ela, e as suas roupas que estão assim, né, meio abaixadas, meio rasgadas, lembram, né, da violência que aconteceu, né, da chantagem, do que ela teve que passar, do que ela teve que aguentar em prol, né, do que teria sido feito com o seu corpo, né, o que teria sido feito com o seu corpo depois da sua morte e o que isso traria para ela, para sua família, enfim. E, mais uma vez, o esquema cromático, né, de um verde escuro e preto e de um escarlate bastante escuro, também são justapostos com a pureza, né, o branco translúcido, né, leitoso, perolado da sua pele e da sua camisola. E ela pega a faca, né, e aponta para o seu peito e olhando para cima como se pedindo ajuda e os conselhos para Deus. E aqui, ao contrário da Judite, os seus lábios meio abertos e o seu corpo muito duro, muito parado, sugerem, né, que ela não está em paz com a sua decisão, que ela está muito angustiada, tanto física quanto emocionalmente. Rembrandt também pintou uma versão da Lucrécia em 1666. Mas aqui, a Lucrécia da Artemisia, ela não está já esfaqueando o seu próprio seio, né? E ela também não está fazendo isso como um movimento heróico. Ela está questionando a necessidade do seu ato, por que ela tem que passar por isso, e ela está hesitando e cheia de agonia. A Artemisia, então, aqui retrata a Lucrécia como uma mulher com pensamento crítico, uma mulher questionadora, que questiona não apenas a sociedade, né, o entorno, mas as suas próprias ações. Mais uma vez, ela está colocando a mulher como alguém que pensa, como uma mulher que tem agência e não apenas uma recipiente ou alguém que só reage ao que é colocado ao entorno dela. E a quarta, Corisca e o Sátiro, de 1635. E a Artemisia gostava de pintar mulheres que desarmavam ou que emasculavam homens como, por exemplo, Dalila e Medeia. E a sua intenção com isso era dar a elas as suas vozes perdidas e mostrar o seu lado da história, o lado dessas mulheres, né, que eram escondidas pela narrativa dominante que era contada pelos homens, né, digamos assim, né, Então ela queria dar às mulheres as vozes que elas não tinham na história oficial. A história de Corisca é baseada numa peça italiana do século XVI chamada Il Pastor Fido, de Giovanni Battista Guarini. Nessa peça, a ninfa Corisca aceita roupas de presente um sátiro que entende aquilo como uma aceitação para um convite de atos de intimidade e tenta violentá-la ao segurar o seu cabelo. Mas ela escapa, deixando a sua peruca na mão do sátiro que estava furioso. E fugindo da norma, né, de apresentar mulheres em histórias como essas, como manipuladoras, né, demoníacas, ou como, né, se estivessem tirando os homens do seu caminho normal, a Artemisia apresenta a Corisca como bonita, ousada, forte e muito esperta. E a Corisca e o sátiro também são mostrados de frente de um fundo bastante escuro, no que seria, né, dá pra ver que seria uma floresta, né? E ela é capturada no exato momento em que ela está fugindo, o seu vestido dourado e a sua capa roxa na sua mão, e em uma das suas mãos e a outra mão segurando o seu cabelo. E ela olha de volta para o sátiro, que olha, né, completamente derrotado, segurando apenas um pedaço de um aplique de cabelo, né, nas mãos. Essas foram somente 4 das obras da Artemisia. Eu posso falar sobre muitas outras. Como eu disse, por exemplo, né, a Judite foi pintada por vários artistas. Eu posso fazer um vídeo sobre as várias versões dessa história. A Lucrécia dela também foi pintada por outros, né? Tem algumas histórias que foram pintadas várias e várias vezes, alguns temas, alguns motivos. Então, se vocês quiserem, eu posso fazer um vídeo falando sobre, ou se vocês quiserem um vídeo falando mais sobre a Artemisia, posso fazer também. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Como sempre, aceito sugestões de temas e aguardo vocês no próximo. Tchau!